infância bilíngue é ruim? Oi gente, tudo bem? Antes da gente começar a falar do tópico de hoje no nosso vídeo, não se esqueça de dar o like, de apertar o sininho, acho que tá aqui, para receber notificações dos vídeos quando eles aparecerem aqui no canal e de compartilhar também, tá bom? Antes da gente começar também a falar, nos fins dos vídeos, nos finais assim, a gente vai começar a colocar desenhos que as crianças fazem pra mim, ou pro canal, ou que já fizeram pra mim. Tanto que a gente já colocou da Flávia, né, minha afilhada, teve outro de um aluno que fez pra mim, então se você gostaria que seu desenho aparecesse aqui, é só enviar, por favor, pelo Instagram, tá bom? É só me adicionar lá no Instagram e mandar pelo private, lá pelo message, pela message lá. É aquele que tem um aviãozinho assim, só me enviar por lá, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que a infância é muito importante para a vida de um adulto, não é? Então o adulto que a pessoa é, né, o adulto que ela é, só foi possível ela ser daquele jeito por causa de todo o desenvolvimento que ocorreu na infância dela. Então a gente fala do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, social. Então todos os estímulos que a pessoa teve quando criança, quando na fase da infância, foi se desenvolvendo, lógico, também isso sem falar de traumas, né? A gente tá falando mais uma questão de estímulo. Tudo que foi desenvolvido durante a infância, a primeiríssima infância também, isso vai ter um retorno quando ela for adulta, ok? Então, conversando sobre isso, mas e se a pessoa, né, o adulto, tiver uma infância bilíngue? Será que isso atrapalha você ter um contato, no caso, né, o inglês e o português durante a infância? Será que isso é ruim? Pelas observações que eu tenho feito durante a minha carreira e alguns sites que eu pesquisei sobre o assunto, é totalmente o contrário. Por exemplo, durante as brincadeiras, ter um acesso a uma outra língua, a conviver com uma pessoa que fale outra língua, né, isso só aumenta o repertório de brincadeiras dela. Por exemplo, aqui no Brasil a gente brinca de passar anel, né? Então a gente utiliza o anel, coloca assim e vai passando o anel. Nos Estados Unidos e alguns países que falam a língua inglesa, eles brincam de button, who's got the button. Então eles utilizam botões para fazer essa brincadeira. Então você só aumenta o repertório de brincadeira das crianças. Então ela começa a entender que alguns países brincam assim e brincam de outra forma também. O desenvolvimento nesse período, ele depende muito das oportunidades que você oferece ou não para a criança. Então quanto mais oportunidades você oferece de brincadeiras, de leitura, mais você vai desenvolver algumas coisas, questões físicas, cognitiva, emocional ou social, como a gente já tinha falado. Por exemplo, nessa questão do emocional, oportuniza mais opções para ela se comunicar. A criança, algumas, eu já vi que elas não conseguem falar desculpa quando machucam um amigo, mas ela tem mais facilidade de falar sorry, de dar um abraço. Então, muitas vezes, ela tem mais facilidade de falar sobre os sentimentos dela, um adulto, por exemplo, quando criança. O caso do meu marido, por exemplo. Muitas vezes, ele consegue dizer algumas coisas em inglês do que talvez em português, ou escrever. É engraçado pensar nisso, né? Então, por ser essa questão bilíngue, ele tem mais facilidade para se abrir numa língua do que na outra. Então, isso também acontece com as crianças. A infância bilíngue, ela torna-se uma experiência muito rica para a criança e para o adulto que vai vir, porque proporciona acesso a diferentes áreas, né, como a gente estava falando, a diferentes culturas. Então vai transformar essa criança num adulto do amanhã, né, que não tem preconceitos, que não desiste nunca, porque aprender uma língua é muito difícil. Para a criança nem tanto, mas é difícil você se comunicar. Então é uma pessoa que não desiste facilmente, que tem mais facilidade de resolver situações, problemas, é aberto a novas experiências. São adultos que são mais empáticos, né? O que seria essa empatia? Que consegue se colocar no lugar do outro. Desenvolvem também uma orelha para aprender línguas, né? O que seria essa ear, essa orelha?
ela consegue entender, essa língua tá falando inglês, italiano, espanhol, português, consegue distinguir os sons. E isso também ajuda para uma pessoa aprender uma língua com mais facilidade. Quando eu estava fazendo letras, eu tive a oportunidade de aprender Libras, né, a língua brasileira de sinais. Eu também tive a oportunidade de aprender latim. E todos os momentos que eu aprendi essas duas línguas, ou quando eu tentei aprender Esperanto, Klingon, ou a língua do Tolkien, né, élfica, sim, eu tentei passar por essa também, eu sempre voltava para L2. O que a gente chama de L2? É a língua segunda que eu aprendi, que foi o inglês. A L1 é a português, né? É a minha língua materna. Então, por exemplo, eu ia aprender a falar, acho que era magra, vamos ter que ver se eu lembro de livros. Se era pra falar magra, então fazer assim, acho que era assim. Eu lembrava de thin, fat. Eu não conseguia falar gordo, né? O beautiful, eu não conseguia pro bonita. Você sempre vai pro L2. É bem legal estudar essa questão na parte da linguística. Mas é legal que você consegue aprender línguas mais facilmente, porque você tem vários acessos, assim, é bem legal. Estudos também apontam que o cérebro se desenvolve mais densamente para um bilíngue ou um multilíngue. Isso também é muito legal de estudar um pouquinho na neurociência, como que funciona essa parte aqui. E na minha opinião, a criança que desenvolve essa outra língua ou mais línguas, ela faz um mundo melhor. Por que ela faz um mundo melhor? Pois ela aumenta a diversidade, né, que a gente encontra na nossa sociedade, na questão cultural. Ela aproxima a pessoa que sabe outras línguas, ela se aproxima de outras culturas, de outras pessoas, ela transforma as pessoas também, porque quando você aprende uma língua, você não aprende só a língua, você aprende outra cultura, o que aquelas pessoas gostam de comer, se vestir, então ela começa a introduzir isso dentro dela, então ela vai se transformando, ela se torna uma pessoa melhor, menos preconceituosa, e como eu falei, empática, respeita as diferenças de cada um, se torna mais consciente, open-mind, né? Então ela começa a ver o mundo de uma forma assim, bom, aquela pessoa naquele país, ela faz isso porque é uma questão cultural, e ela começa a enxergar aquilo não como nossa, mas por que ela faz isso? Ela começa a tentar entender. E a questão da literatura também. Então, assim, a infância bilíngue não é algo ruim. Algumas pessoas podem até falar, mas tadinha daquela criança tão novinha e a mãe coloca ela numa escola bilíngue, tão novinha e a mãe fica falando inglês com ela em casa, espanhol, francês. Isso não é ruim para a criança. Na verdade, vira até uma brincadeira, uma língua secreta entre a professora e ela. Entanto que quando eu tô falando inglês com as crianças, aí a professora da sala, né, que fala português com eles, começa a cantar música comigo, porque ela acaba aprendendo também. Então, começa a cantar Five Little Monkeys, ou falar Come Here, Let's Go, eles param assim e falam, não, você não fala essa língua, só eu e a Miss Stephanie. Então, porque vira um secret language nosso. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, não, uma infância bilíngue não é ruim para a criança. Só abre portas também para o futuro dela, para a carreira. Ela, como eu falei, torna-se uma pessoa bem melhor para o mundo, porque torna-se uma pessoa empática, que respeita as diferenças e que quer participar de várias culturas. E é maravilhoso, gente. Qual outro exemplo que vocês veem essa questão do bilíngue nas crianças de vocês? Se vocês quiserem, por favor, comentem aqui embaixo. Eu tenho visto realmente, como eu falei, que às vezes eles conseguem se expressar melhor em inglês do que em português. Eu acho que isso é maravilhoso. Muito obrigada, não se esqueçam de curtir, compartilhar, apertar o sininho e mandar os desenhos das crianças de vocês. Tchau!